Olá a todas e todos, bem-vindos ao Podcast Sem Fronteira. Meu nome é Everton Kozinieski e hoje recebo a Cíntia Cristina Batista para conversarmos sobre o tema da cartografia crítica. Cíntia, estamos muito felizes de te receber aqui no Podcast Sem Fronteira. Seja bem-vinda. Obrigada, Everton. Bom dia, boa tarde, boa noite. Exatamente. Tempos de podcast, pandemia, espaço e tempo, mudou mais um pouco o conteúdo da categoria. Mas, enfim, é um prazer dialogar com vocês, estar aqui no espaço da Universidade Federal da Fronteira Sul e espero que a gente possa conversar e abrir aí muitas frentes para pensar junto. Obrigada, Everton. Cíntia, entre outras formações e atuações, é doutora em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bacharel e licenciada em Geografia pela USP, onde também fez o mestrado, né? Atualmente é professora adjunta da URGS Campus Litoral Norte, onde atua no bacharelado interdisciplinar em Geografia e no pós-GEA, Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Cíntia desenvolve pesquisas a respeito da cartografia, relação da geografia com os movimentos sociais e questão agrária. Bom, Cíntia, para começar o nosso tema, o nosso diálogo, gostaria de questionar um aspecto que remonta um pouco da história da geografia. Assim, né? Fora do ambiente acadêmico, a geografia é reconhecida por seus mapas, pela relação com a cartografia. Se nós pegarmos desde a geografia tradicional, nós podemos encontrar uma presença bem significativa das representações também nessa forma de fazer geografia. Então, dá para concluir, né, que cartografia e geografia aparecem em muitas circunstâncias e muitos espaços como sinônimos. Né? E que, enfim, essa relação foi muito presente, pelo menos no começo da geografia acadêmica. Dá para se dizer que geografia e cartografia continuam andando juntas? A cartografia continua tendo uma importância significativa para fazer geografia? Bom, essa é uma questão que é bastante controversa, eu diria. Porque quando a gente pensa, né, essa geografia a partir desse mapa, dessa cartografia, me parece muito mais uma imagem da geografia do que um fazer da geografia, né? Esse imaginário que se faz da capacidade que a geografia tem de controlar, dominar e se ater a todos os aspectos do mundo. Então, um pouco daquilo que no livro do Pequeno Príncipe é colocado. Né? O geógrafo é importante demais para andar por aí, porque ele precisa registrar tudo que existe, tudo que está no mundo. Essa imagem do mapa como uma representação da geografia é uma imagem que cola a uma geografia inventarial, vamos dizer assim, né? Não é uma boa palavra, mas para a gente pensar em termos introdutórios, né? Como se fosse uma geografia que inventaria o mundo. Catalogadora. Né? Ela cataloga, ela classifica, ela denomina, ela dá o status da existência das coisas. Então, é como se a imagem da geografia, a cartografia, desta cartografia, né, fosse uma imagem de uma geografia comprometida a dizer o que existe no mundo. Bom, essa é uma dimensão ideológica de uma leitura de uma geografia e não necessariamente de uma compreensão efetiva daquilo que se faz em geografia. Contraditoriamente, esse colamento da cartografia à geografia, na minha leitura, se coloca
como uma capacidade projetiva da geografia. Ou seja, a geografia é uma ciência, pensando na ciência dentro do status da modernidade, que se compromete a projetar, a planejar, a realizar, a pensar possibilidades e pensar o futuro. É claro que, do ponto de vista político, ela vai estar comprometida com uma perspectiva política, mas o mapa é uma capacidade de antever a realidade. Então, existe uma possibilidade de se pensar a geografia como uma capacidade de criação, porque nós podemos produzir os mapas. Cintia, hoje conversamos sobre cartografia crítica aqui no nosso podcast, né? E gostaria de te colocar com uma pergunta talvez direta, assim, né? O que é cartografia crítica? E se de fato, né, a gente pode falar de uma teoria crítica das representações. Então, é uma pergunta dupla. Uma primeira, como a gente poderia definir ou o que poderia ser uma cartografia crítica. E a segunda é se nós podemos falar de uma teoria crítica das representações. Assim, pensando inclusive na relação com a primeira, né, questão. Quando a gente pensa a escola, né, e a geografia, e a gente cola essa geografia à cartografia, parece que, de alguma forma, a gente precisa de um recurso para poder falar sobre o mundo, para apresentar o mundo, para tomar o mundo como algo que podemos conhecer, né? Acontece que o ato de conhecer é um ato, como, né, eu fechei anteriormente, também de produzir o mundo, de criar o mundo. Por que eu estou colocando isso? Para que a gente tenha a capacidade de criar, é fundamental entender que essa criação, essa produção, ela não vai ser feita de forma aleatória, de forma espontânea. Essa relação que realiza essa produção, ela é uma relação social. Pensar uma cartografia crítica, talvez, seja pensar a crítica à cartografia, no sentido de que é reconhecer quais são as condições que realizam esta cartografia e o que esta cartografia realiza na vida social. Por que eu estou colocando isso? A geografia, nos últimos anos, vamos dizer assim, pelo menos na sua história recente, sobretudo a geografia brasileira, tem aderido a uma moda de qualificar as coisas. Então você tem cartografia crítica, climatologia crítica. Bom, a ciência é crítica. Mas o que significa crítica? Eu acho que a primeira questão é onde nós estamos centrando essa crítica? Dentro de que perspectiva? Uma coisa é a realização da crítica dentro de uma lógica de que é preciso fazer uma avaliação para avançar no conhecimento como se fosse uma linha contínua, né, evolutiva do conhecimento, e outra coisa é assumir a crítica como arma, né, como diz o Marx, né, as armas da crítica e a crítica como arma, e assumir a teoria crítica como fundamento teórico para pensar aquilo que produzimos intelectualmente ou na vida. Então, eu, por exemplo, não qualifico a cartografia. Quando eu vou fazer a tese do doutorado, uma das discussões que estava em voga, né, é a cartografia geográfica. O que é uma cartografia geográfica? Ora, qualificar a cartografia de geográfica
aparentemente, é uma tentativa de descolar a cartografia da geografia. Ao mesmo tempo, de dizer que a cartografia da geografia é diferente das outras cartografias. Mas como geógrafa, o que eu preciso compreender é o que a cartografia realiza no mundo. O que o processo de produção de mapas cria na realidade social. E o que a realidade social cria na produção dos mapas. Quer dizer que o mapa não diz a verdade, Cíntia? Aí eu acho que o problema não é a verdade. É qual a verdade? E não é qual verdade. Aí a gente vai entrar para a teoria crítica das representações, que é um dos fundamentos que eu vou usar na tese, né? Bom, o debate das representações não é um debate muito simples, né? Não é nada simples. Por quê? Na tese de doutorado, eu vou usar a teoria das representações, a teoria crítica das representações, a partir do Henri Lefebvre, que vai forjar a construção, o entendimento sobre representação a partir do diálogo com o Kant, o Hegel, o Marx e o Nietzsche. Né? O Lefebvre vai fazer essa discussão para pensar as representações. Por quê? Porque no pensamento da teoria crítica, o debate entre ideologia, representações, é um debate, do ponto de vista da construção da filosofia, não resolvido. O Lefebvre vai fazer uma crítica ao Marx, porque o Marx abandona a noção de representação, abandona entre aspas, e ele vai focar na noção de ideologia. Acontece que, a grosso modo, né, a gente está fazendo um podcast para pensar didaticamente, então me desculpem aqueles que acharem que eu fiz um voo rasante. A grosso modo, a compreensão da ideologia para o Marx é aquilo que ele vai chamar da câmara escura, da inversão, né? A ideologia para Marx é uma estratégia, né, vamos dizer assim, de compartilhar o conhecimento, de constituir a consciência, que na verdade distorce, esconde, escamoteia o fundamento daquilo que se quer conhecer de fato. Ou seja, a ideologia, ela é uma estratégia burguesa num processo de alienação do trabalho. Então, a grosso modo, essa história de que nós defendemos os privilégios e não os direitos, nós defendemos aquilo que é para uma minoria pela maioria, como se todos nós tivéssemos a possibilidade de usufruir de privilégios e não de direitos. O que faz com que, dentro dessa construção ideológica, a classe trabalhadora muitas vezes assuma os valores da burguesia. Né? O que o Lefebvre vai dizer? Que não basta compreender o alcance da ideologia para poder discutir o problema da consciência de classe, mas que na constituição do nosso ato de conhecer, de pensar e de realizar o mundo, nós produzimos representações. E as representações, elas são, ao mesmo tempo, verdadeiras e falsas. Porque elas criam, elas produzem, na tensão do verdadeiro e falso, as nossas práticas sociais. Me lembro do livro dele, um exemplo do relógio, né? Como representação do tempo. Isso, exatamente, exatamente. Boa, porque eu ia até pensar um pouco nesse caminho. Ou seja, para o trabalhador, apesar dele usar o dinheiro, trabalhar pelo dinheiro, o dinheiro é a representação do
tempo de trabalho e, sobretudo, é a representação que esconde o processo da exploração do trabalho, né? E que esconde o trabalho não pago. O relógio é a representação do tempo da produção, do tempo da realização da vida, mas que esconde um processo de socialização do ritmo da produção da vida. Nós determinamos que o dia tem 24 horas, do ponto de vista social. O tempo é estabelecido dentro das relações sociais. E o relógio se torna uma mediação e, até certa forma, uma abstração. E o mapa, assim como o relógio, ele é uma representação social do espaço. Para entender o fundamento do mapa como uma representação social que carrega a verdade e a falsidade, eu preciso chegar na radicalidade de qual é o conteúdo social que o mapa representa. Que na minha tese de doutorado, eu vou dizer que é a propriedade privada capitalista da Terra, no tempo histórico que nós vivemos. Esta não é uma essência ahistórica do mapa. No modo de produção capitalista, a cartografia representa o processo de apropriação privada capitalista da Terra. Essa, no final da minha tese, essa é a tese que eu crio para seguir, que é o que eu vou seguir para frente. Então, a cartografia não é simplesmente um discurso sobre as concepções de mundo. Ela representa uma relação social, e essa relação social é a propriedade privada. Então, pensar uma teoria crítica das representações, ou pensar a crítica à cartografia, traz consigo a necessidade de pensar a produção do mapa, mas também pensar esse mundo que o mapa quer produzir. Exatamente. Porque isso porque eu gostei muito da tua frase quando tu falou ali que o mapa é um ato de conhecer, mas também um ato de criar. Sim. Então, vou dar um exemplo fácil, concreto. Quando a gente recebe aqueles folhetos dos condomínios fechados, os condomínios fechados não existem. Né? O Marx vai dizer, qual que é a diferença da melhor abelha para o pior arquiteto? A melhor abelha jamais vai fazer um projeto. O pior arquiteto vai. O mapa antecipa território. O mapa tem a capacidade de criar, de antecipar. Então, ainda que ele seja uma abstração, porque aquele território não existe, ele é uma abstração concreta. Ele antecipa aquele território. Ele estabelece uma apropriação espacial. Ele realiza o espaço. Mas isso só é feito a partir do trabalho. Então, é preciso começar a pensar criticamente a cartografia, capturando quais são as relações sociais que produzem essas representações. Então, escala, curva de nível, coordenada, são relações sociais. Escala, para mim, é espaço-tempo. A escala, para mim, na minha leitura, dentro da perspectiva da pesquisa, ela é a representação da mobilidade, da aceleração. Tem um texto do Neil Smith que é muito legal. Eu trabalho com ele. Que é são dois, na verdade. Um que é ele vai falar do Poliscar, que é uma obra de arte de um carrinho que um artista plástico nova-iorquino faz para os moradores de rua da cidade de Nova York, para que eles possam usar a cidade. E aí o Neil Smith vai discutir essa relação do corpo. Então, essa escala, né? Da escala do corpo para a escala da cidade. A escala eu até tenho um texto sobre isso que eu publiquei num evento da Ampege. Preciso aprofundar, inclusive. Mas a escala é uma abstração concreta. Ela é uma representação. Não existe escala geográfica e escala cartográfica.
na minha leitura. A escala é uma só. Essa necessidade... Porque o que é a escala? Ela é a relação de proporção entre a representação e o real, que é o desenho, corrigindo, o desenho e o real. Mas a escala se mede na relação tempo-espaço. Toda vez que eu vou olhar a escala do mapa, eu estou pensando em deslocamento. Eu estou pensando na distância e estou pensando no tempo. Portanto, a escala determina a velocidade. Quanto menor a escala, maior o processo de totalização, de totalitarismo, não de totalidade. Não é uma questão de zoom. É uma questão que quanto menor a escala, maior a homogeneização do espaço. Quanto maior a escala, menor a homogeneização do espaço, maior controle social e menor o deslocamento. Quanto menor a escala, maior a circulação. A gente tem que entender que cada um desses conteúdos do mapa não são só elementos gráficos do mapa, são relações sociais. Então, quando eu defino um fuso horário, quando se define qual é a linha internacional da data, existe um acordo político, existe uma compreensão política da divisão do mundo, da divisão social do trabalho, da relação espaço-tempo. Eu não posso só ensinar para o meu aluno que o mundo é dividido em coordenada, latitude e longitude, 5 graus, longitudinal. Eu preciso compreender historicamente o que a latitude e a longitude vão realizar do ponto de vista da produção social do espaço, do ponto de vista da mundialização da sociedade, da economia. Então, essa é a radicalidade de uma teoria crítica das representações. É compreender como a cartografia realiza a própria geografia. E como a geografia se realiza a partir das representações do espaço e do espaço de representação que é a cartografia, que está a partir da teoria do Lefebvre, né? São as representações do espaço e os espaços de representação. A cartografia é um espaço de representação importante, porque ela determina a política do espaço. Bastante interessante as tuas colocações. Bom, fazem pensar uma série de situações, né? E entre outras, né, faz pensar que a crítica à cartografia ou uma teoria crítica das representações, ela não significa, se eu posso chamar assim, um rompimento metodológico. Me parece. Acho que de repente tu poderia nos responder nesse sentido, né? Me parece que ela tem uma ruptura, talvez, de temas, de fins da representação, mas talvez uma perspectiva mais abrangente, uma outra forma de pensar o método. Enfim, falar em cartografia crítica, falar em uma crítica à cartografia, significa uma escolha temática, significa uma outra escolha metodológica, significa uma outra escolha de método no processo de produção da geografia e da cartografia? Bom, vamos dialogar com os estudantes da graduação e dar pistas aí para quem quer pesquisar na área da cartografia. Para quem foi formado até entre os anos 80 e o começo dos anos 2000, existiu uma crítica forte por parte da geografia crítica ao comprometimento político da cartografia com a lógica do capital. Ou seja, tudo isso que eu disse agora, trocando em miúdos, significa que quando eu faço um mapa, por exemplo, Projeto Radam Brasil, determinando quais são os recursos minerais, quais são os recursos naturais, eu estou inventariando aquilo que se tem para que se possa usar. E esse uso está determinado por uma política de exploração dos recursos naturais. Então, a geografia crítica fez uma crítica radical ao comprometimento político da cartografia com a lógica do capital. Acontece que, neste momento, nenhum geógrafo crítico foi ao fundamento
disso que eu acabei de falar agora, das relações sociais que produziam essa cartografia. Ainda que o Yves Lacoste toque numa questão importante, que é dar as pistas para pensar o que essa cartografia está mapeando, né? E, portanto, somos capazes de reconhecer esse projeto político, nós não fomos capazes de compreender que esta cartografia não só revelava os projetos, mas também as estratégias. Então, por exemplo, eu advogo a tese de que mais importante do que os projetos são as estratégias. Por que a cartografia comprometida com os militares ela é importante? Porque a cartografia é estratégia. Ela revela a estratégia do processo de apropriação do espaço. Ela revela não só o projeto, mas a estratégia. E a geografia crítica, para alguns, não para todos, geógrafos, questionou a legitimidade da cartografia. E alguns geógrafos que defendiam a cartografia, por muito tempo, defendiam uma cartografia ligada à lógica do planejamento e à lógica do Estado. Porque, no limite, o que se defendia era a possibilidade de uma tomada do Estado para minimizar as desigualdades, para fazer uma gestão do Estado que não fosse a partir da lógica do capital, mas a uma lógica de distribuição social. E os críticos radicais não viam as possibilidades da cartografia. Então tem autores que vão dizer que se jogou a criança com a água do banho. Tem uma expressão do Rui Moreira que é essa, né? Bom, eu fui formada nesse período dos anos 90, né? Nos anos 90. E dos anos 90 para os anos 2000, você tem a entrada do geoprocessamento. E o geoprocessamento, ele está comprometido com não apenas esse inventariado, mas com a possibilidade de se capturar as diferentes, que na cartografia internacional, né, são as múltiplas, variedades, não, variáveis, né? Então, o geoprocessamento ele tem uma capacidade de mapear um N número de dados, de informações, de variáveis. E, nesse sentido, ele vai cercando, de acordo com as suas políticas espaciais, e hoje a gente vê isso na internet muito bem, vai determinando, hoje a gente entende os perfis, mas para o geoprocessamento são cenários. Eu não sei se você lembra disso, mas até hoje, o que os nossos colegas falam? São cenários. Cenário 1, cenário 2, cenário 3, os cenários. Mas todos esses cenários são cenários que se colocam na mediação com o capital. Nenhum deles é para enfrentar a lógica do capital, né? Não vou entrar aqui em todo esse debate, né? Mas enfim. E a geografia crítica faz uma crítica importante, mas não reconhece naquele momento, e porque não se preocupa com isso, qual é a capacidade que a cartografia tem de subverter essa lógica. Então, acaba se abandonando isso. Mas a gente tem um movimento importante de geógrafas, principalmente, mais do que de geógrafos, depois entram alguns geógrafos, que vão pensar a cartografia teoricamente no Brasil. E vão pensar a partir da possibilidade, naquele momento, de se falar de outras coisas a partir da cartografia. Mas no limite não se muda, porque você está me perguntando do método, né? Uhum. Não se muda a perspectiva do método. Então acaba utilizando o mapa para falar de outras coisas, como se fosse possível fazer outros discursos
com essa ferramenta sem reproduzir o ordenamento espacial que está colocado no mundo no modo de produção capitalista. Então, a teoria das representações nos faz compreender que mesmo que eu use um mapa com fundo fixo, a Fernanda Padovese faz muito essa problematização e tudo mais, é porque este mapa é produto do tempo histórico que a gente vive. E mesmo que a gente questione o fundo fixo do mapa, o espaço que a gente produz está aqui no mundo. Que são o quê? Os condomínios fechados, as favelas, as periferias. Essa morfologia espacial é produto de uma relação social desigual e combinada. Então, não adianta só mudar a forma de desenhar o mapa, porque a cartografia vai capturar o espaço que está sendo produzido no mundo. Então, não tem como só mudar o discurso do mapa. É por isso que a gente tem que capturar as estratégias. Então, não existe, na minha leitura, uma mudança de método. Eu continuo pensando a partir do método na teoria crítica, no materialismo histórico, a partir do Marx, e aí com Lefebvre, né, na busca de pensar tridialeticamente, eu vou chegar ali, para poder compreender a estratégia da apropriação do espaço e da produção social do espaço, e a estratégia do desenvolvimento desigual e combinado. Essa, na minha leitura, é a radicalidade. Então, não adianta você fazer um mapa com um discurso dos movimentos sociais. A estratégia de expropriação vai continuar sendo a mesma. Esse mapa é importante? É importante, mas ele não é suficiente. Então, a gente tem que se apropriar, como geógrafo, do mapa, da cartografia que existe. Então, para mim, não tem cartografia geográfica. É a cartografia que existe. O sensoramento remoto que existe, que os caras estudam lá a planta, a bioquímica da planta para poder aumentar a produtividade da cana, da laranja, do café. A gente precisa estudar essa cartografia, porque essa cartografia está determinando espacialmente a geografia que a gente vive, o mundo que a gente vive. Então, a radicalidade é entender o que existe, para que a gente possa criar a subversão no sentido não só de criar um outro discurso, mas uma outra realidade social. Porque eu posso mudar a cor do mapa, mas a realidade social continua a mesma. Deixa eu ver se eu te alcanço. Eu viajei muito. Não, deixa eu ver se eu te alcanço aqui na reflexão. Por um lado, tu nos afirma que o mapa ele é revelador de um projeto. Então, a existência de um mapa, de uma representação, ele revela um determinado projeto, ele revela estratégias. O mapa em si pode ser uma fonte de estudo para a identificação desses elementos, por exemplo, de uma determinada situação. Mas também tu nos fala que o mapa ele é uma forma de entender o mundo, e uma forma de produzir o mundo. E eu acho que quando tu fala do geoprocessamento, é isso que eu queria te perguntar. Sei lá, o programa está lá feito, configurado, estruturado, e ele te dá possibilidades do que representar do mundo e de que elementos dessa realidade destacar. E em alguma medida a ferramenta ela te limita na capacidade de representar o mundo também, né? Então, pensar a crítica dentro desse contexto é pensar o mapa enquanto um produto, se eu posso chamar assim, é pensar os instrumentos e as ferramentas de produzir e o que revelam e o que não revelam, o que possibilitam representar ou não, mas ao mesmo tempo é um desafio de desvelar uma determinada realidade social, que é a marca de um tempo e de um espaço. Não sei se faz sentido isso que eu estou te colocando, né? Mas a tua fala me faz pensar a respeito disso, né? A cartografia é, como tu falou, criadora, ela cria um mundo no sentido da representação que ela produz. E a representação ela é veiculadora, ela é comunicadora, ela, não sei se faz sentido também, mas ela transmite um conhecimento, ela possibilita o diálogo com o outro, né? No sentido de representação, né?
E dá para se pensar a cartografia, as representações, o mapa, como instrumentos de luta? Eu queria ser didático, mas a gente está acabando aprofundando muitas coisas, né? Mas assim, ó, primeiro para ser mais explícita, né? Quando a gente pensa hoje, né, o geoprocessamento, eu acho isso muito interessante, né? Eu converso muito com os alunos sobre isso. Eles já nasceram sobre a égide do Google Maps, por exemplo, né? O que na minha época de formação a gente nem imaginava. O meu mestrado, por exemplo, que eu fiz entre 2003 e 2006, eu li 80% da minha bibliografia em inglês, estudando isso que a gente está vivendo hoje, e eu não conseguia entender, porque a gente não vivia isso. Aí, quando em 2004 para 2005 surgiu o Google Maps, o Google Earth, na verdade, que eu falei, é isso que eu estou estudando. Né? Apesar de ter fuçado sites americanos e tudo mais, não conseguia entender. Por que é importante fazer essa ponderação? Hoje todo mundo tem um smartphone. Todo mundo, bom, muito entre aspas, né? Mas vamos lá. Quando você viaja, vamos viajar. Você sai da sua casa e vai para o município vizinho. Você desliga o seu celular e liga lá no outro município vizinho. Eu também nem preciso desligar. Quando você abre o seu celular já diz onde comer, onde consumir, o que comprar e o que tem para oferecer. Percebe que a nossa experiência espacial está determinada pela representação daquele espaço. É aquilo que o Lefebvre vai dizer do cotidiano programado. Já está tudo determinado. Por quê? Porque você usa o seu smartphone e o seu celular, a Google, já sabe quem é você, qual é a sua classe social, o que você come, o que você consome, do que você gosta. E isso me caiu a ficha no ENG em 2014, se eu não me engano, de uma mesa que o pessoal fez com alguns geógrafos que pesquisam, né? Que não é internet, esqueci o nome agora da rede, e de como é que essas estruturas todas são montadas, né? E aí eu falei, tá aí a resposta. E hoje a gente vê isso explicitamente, né? Você olhou ali 5 sites de apartamento, seu e-mail chega toda a mala direta do apartamento. Então, esta cartografia, ela determina a tua experiência, a tua vida espacial. Não determina, eu escolho o que eu quiser. Mais ou menos. Mais ou menos. A não ser que você foi naquele município visitar alguém, o cidadão, que é o que o Milton Santos vai dizer, né? Está reduzido à condição de usuário. E o usuário é consumidor. Como é que o geoprocessamento chama a gente? De usuário. De usuário. Como é que a cartografia chama a gente? De usuário. Então, a minha prática espacial está determinada por essa representação. O turismo. Quando eu pego um mapa, estava até aqui, um mapa da cidade de Canela e de Gramado, por exemplo, a cidade é um produto. Mas mais do que a cidade, o que eles estão vendendo? O frio. Aí é o que o Lefebvre vai dizer, que é o espaço mercadoria. Então, para mim, a teoria crítica das representações é compreender como é que a cartografia realiza o espaço mercadoria. E como é que nós, na luta, combatemos o espaço mercadoria. Se nós não combatemos o espaço mercadoria, é porque nós estamos lutando pela mercadoria e não pelo espaço, e não pelo direito à cidade. Bom, não é fácil fazer essa leitura. Não é fácil. Mas eu costumo dizer o seguinte, a Maria Helena Simieli, quando ela vai propor o doutorado dela, quando ela escreve o doutorado dela, ela vai atrás dos geógrafos russos e eles vão, a partir da teoria da informação, da teoria da comunicação, trazer uma questão que para o Brasil é revolucionária, para a gente poder pensar a cartografia teoricamente, que é o mapa estabelece uma relação entre
aquele que produz e aquele que lê. Então, o mapa, ele exige uma relação entre a produção e o uso, necessariamente. E na teoria da comunicação, ele vai colocar o seguinte: o cartógrafo captura a realidade, transforma no mapa e o leitor, que é chamado de usuário, capta a mensagem que o cartógrafo quer passar. Bom, isso está dentro da teoria da comunicação. Não está entendendo o mapa como representação. O que eu quero chegar é: qual é a relação social que determina a mensagem que o cartógrafo quer que o leitor se aproprie? Para que o leitor compreenda o mapa, para além de um uso da mensagem que vai reduzi-lo à função de consumidor, ele tem que chegar na política do espaço, na estratégia do capital e compreender o mapa não como produto, mas como processo. Então a relação é uso, produção, leitura e compreensão. É como se fizesse um movimento de distanciamento dessa relação, né? Exatamente. É como diz o José de Souza Martins a partir do Lefebvre, né? Aproximação e distanciamento. E aí é bom você colocar isso, por quê? Porque por isso que para mim o Lefebvre é fundamental. O que ele vai dizer? A relação, que está em Marx, mas para mim, desde a graduação, que eu comecei a ler lá na graduação, a lógica formal e a lógica dialética. A geografia crítica jamais poderia ter desprezado a cartografia, porque a cartografia que existe pode parecer tautológico, mas é a cartografia que existe. É a lógica formal. A lógica dialética não está em eu representar um mapa de um jeito diferente. É capturar quais são as relações sociais de produção que reificam aquela representação. Por que é que eu posso vender Gramado e Canela como um espaço mercadoria? Aí eu vou compreender a especulação imobiliária, a lógica do turismo, a subordinação do trabalho, a produção desigual do espaço e por aí vai. E Cíntia, estou pensando aqui a respeito dessa dimensão subversiva que tu trouxe, né? Ou como um caminho, como uma busca, enfim, a partir da cartografia e das representações. Dá para pensar uma outra cartografia? Tu falou essa é a cartografia que tem. Dá para pensar uma outra cartografia, uma cartografia subversiva, ou exemplos de usos da cartografia que buscam uma contraposição a essa lógica que tu nos apresentou? E até aproveito e te pergunto do teu trabalho, né, junto, né, a respeito da tua tese e a tua relação com os movimentos sociais, né, nessa relação. Quando eu fui fazer a tese, foi uma coisa muito interessante, assim, porque eu sou aluna trabalhadora, né? Sempre fui aluna trabalhadora. Então, ainda que na graduação eu não tivesse tido um trabalho formal, mas sempre tive que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. No mestrado, depois de 1 ano e pouco, eu consegui a bolsa do mestrado, e o doutorado eu fiz sem bolsa porque já era professora na universidade. Então eu sempre fui aluna trabalhadora. E por que eu vou dizer que isso é interessante? Porque como eu queria, desde a graduação, entender por que a geografia crítica criticava a cartografia, era como se, a grosso modo, eu quisesse salvar a cartografia, dizer assim, não, gente, espera um pouquinho. Né? A cartografia tem potência para a geografia crítica. A cartografia tem potências. E aí, eu acompanhei muito o trabalho dos meus colegas, que hoje são todos professores, grandes nomes aí da geografia agrária, né? O próprio professor Ariovaldo, que foi meu professor. E, por exemplo, no livro do Ariovaldo, Geografia das Lutas no Campo, né, é um livro cheio de mapas. E cheio de mapas quantitativos. O Ariovaldo usa a estatística, né?
E muitos orientados do professor Ariovaldo também usaram a cartografia para poder problematizar relações importantes para pensar a questão da terra, questão agrária. Então, por exemplo, né? Quantas famílias assentadas, quantos acampamentos, quantas ocupações. Esses mapas revelam a política agrária. Pode ser uma ausência da reforma agrária, mas eles revelam a política agrária. Estes mapas nada tem de revolucionário. Nada tem. Mas o uso desses mapas tem a potência revolucionária, porque eles são capazes de capturar a política e a radicalidade do que quer esta política, que é a não realização da reforma agrária. Então, por exemplo, quando Ariovaldo diz assim, no Brasil tem tanto de terra devoluta, ninguém vai achar esse dado em lugar nenhum. Fácil. Ele, a partir de uma análise estatística dos dados produzidos pelo INCRA, pelo IBGE, ele vai chegar na compreensão do que são as terras devolutas e vai mapear. Acontece que terra devoluta é uma noção, é uma concepção, mas ela é mais que isso, é uma relação social. Para eu chegar nisso, eu preciso entender a questão agrária. Então não tem como trabalhar a cartografia dissociada da geografia. Por quê? Porque a geografia é a realização espacial da vida social. Então não tem como estudar a cartografia por ela mesma. Impossível fazer isso. Ah, não é impossível. A gente aprende assim. A gente aprende escala, curva de nível, papapá. Dentro da teoria crítica, não. As minhas aulas, por exemplo, você nunca vai chegar numa aula só de escala. Não vou fazer isso. Por quê? Porque é preciso reconhecer o que é escala. Então, eu geralmente proponho um projeto para a gente construir ao longo do semestre. E à medida em que a gente vai construindo esse entendimento, eu vou trazendo os conteúdos do mapa. A escala, a curva de nível, os sistemas de referência espacial. Por quê? Qual é a potência revolucionária? É a apropriação, que é aquilo que a Maria Helena vai dizer, e por isso que o trabalho dela é tão importante para a geografia brasileira e para a educação, e por isso que a cartografia ganha outro conteúdo na educação. O aluno tem que ser produtor de mapa e leitor crítico. Mas ser produtor de mapa, não, para ser um produtor de mapas e um leitor crítico, não basta aprender as técnicas de representação. Tem que aprender a geografia. Então, ela só tem potência revolucionária se nós nos apropriamos do conteúdo da geografia criticamente. Então, a potência é, junto, por exemplo, com os movimentos sociais, a gente ser capaz de olhar para o mapa de um projeto da hidrelétrica e compreender o que vai vir. Como é que eles vão ser despejados daquele lugar? É compreender qual é a estratégia de expropriação. Então, fazer um mapa, inclusive na lógica formal, de como essa obra vai ser instalada, é revolucionário. Ainda que o mapa seja fixo, formal, positivista. Por quê? Porque ao produzir este mapa, nós capturamos a política do espaço, nos mobilizamos. Então, que é o que eu vou dizer na tese. Cartografar é se mobilizar. Então, o que é revolucionário? Compreender o mapa como processo e não como produto. Porque a partir do momento que você entende o mapa como produto, você se reduz à condição do usuário. Quando você tem o mapa como processo, você é capaz de se colocar como ato revolucionário. Essa, para mim, é a questão. Bom, a gente está chegando já na reta final da nossa conversa, né? E, bom, eu gostaria de pedir duas coisas, né?
A primeira é que tu pudesse indicar para todos nós referências com relação a quem queira estudar, quem queira buscar, né, um pouco mais de conhecimento a respeito desses temas, dessas questões que nos trazes, né? E também, Cíntia, se tu poderias nos citar talvez exemplos de outros, né, além de todos esses que tu já nos trouxe aqui, de temáticas de pesquisa, enfim, caminhos, né, passos que quem nos ouve possa seguir no sentido de pensar o mapa nessa outra perspectiva, pensar as representações nessa outra perspectiva, não do produto, mas enfim, dessa construção, né, que direciona no sentido do entendimento das estratégias, do que virá, enfim, um instrumento de luta de fato. Vamos pensar a partir da educação, por exemplo, né? Para quem quer entender toda essa origem, toda essa construção e entender, inclusive, a cartografia teoricamente no Brasil, mesmo uma das questões quando eu era professora do bacharelado da UFMT, os alunos falavam assim, mas por que você está dando um texto de cartografia escolar? Porque o debate da cartografia teórica no Brasil começa pela cartografia e educação. Então tem que ler. Tem que ler a Maria Helena Sibielli, a Rosângela Doin, a Elza Passini, a Tomoko Paganelli, né? Então tem um livro organizado pela Rosângela Doin que chama Cartografia Escolar, publicado pela editora da Contexto, uma editora de São Paulo, que tem o 1 e o 2, né? O primeiro é uma síntese das principais teses dessas pessoas que eu acabei de falar agora, desses pesquisadores que eu acabei de falar agora. Eu acho que esse livro, ele é fundamental, uma referência básica, né? É claro, para quem quer se aprofundar, tem que ler o doutorado desse povo todo. Tem que ler o doutorado da Maria Helena, do Marcelo Martinelli, da Regina Araújo, da Tomoko Paganelli, da Rosângela Doin, da Elza Passini e até mesmo da Lívia de Oliveira, que tem uma perspectiva dentro mais ligada à fenomenologia comportamentalista e tal, mas o estudo cognitivo do mapa é a primeira tese no Brasil que vai pensar teoricamente a cartografia. Pelo menos, não vou ser tão assertiva, mas por aquilo que eu conheço é a primeira tese. Eu até tenho ela aqui. Isso para quem quer se aprofundar. Então, esse panorama, né, esse livro da Rosângela Doin, Cartografia Escolar, eu acho que ele é fundamental. E depois vai puxando esse fio, né, das referências dessas pesquisadoras para poder compreender isso. E puxando esse fio, as professoras que foram orientadas por elas, e aí tem outros trabalhos que são importantes. A gente tem a Gisele Girardi, que é professora na Federal do Espírito Santo, né, que vai fazer um debate sobre a cartografia, pensar a cartografia teoricamente. Ela vai pensar a partir do Roland Barthes, que é uma perspectiva pós-estruturalista, diferente da perspectiva que eu trabalho, mas ela é interessante porque ela vai pensar no mapa a partir do discurso do mapa e tal. É importante, a Gisele Girardi, tem textos dela na internet. A Ângela Massumi Catuta, que hoje é professora na UFPR, no campus Litoral também, né? E a Ângela Catuta tem a tese dela sobre cartografia e educação. Ela vai discutir estrangeirização no mundo da educação, e é uma tese interessante para a gente também pensar. Ela também usa o Lefebvre, mas ela usa mais o Bourdieu, por exemplo, mas é importante. E aí tem, por exemplo, a Valéria Caseta, que hoje é professora na USP Leste, foi orientada da Rosângela Doin, que trabalha cartografia, fotografia aérea, educação. Então, pegar também esses fios, né? A Sônia Castelar, que é professora da Universidade de São Paulo, que trabalha cartografia e educação, acho que é importante. E hoje a gente tem aquilo que a gente não conversou, é muita coisa para falar, que é aí a ascensão de uma cartografia social, que é uma parte de pesquisadores da geografia, vamos dizer assim, mais ligados à geografia humana, que vão, junto com as lutas sociais, assumir um processo de cartografias, de representação dos usos territoriais e muitos deles, né, inspirado no projeto da nova cartografia social do Alfredo Wagner, que é um antropólogo que vai fazer isso no começo dos anos 2000, nas representações dessas comunidades, né?
Então você tem aí o pessoal do Rio de Janeiro, do Propur, né? Então tem os 2 livros lá do Henry Axelrod, nunca sei direito a pronúncia dele, depois a gente tem que corrigir isso. Tem esses textos dele, tem esses 2 livros que ele organizou, com alguns textos que são de pesquisadores, sobretudo norte-americanos, canadenses, que vão pensar num geoprocessamento a partir de uma virada teórica, mas a maior parte das questões que eu trago aqui, nós temos pouca pesquisa nessa área. Então, hoje, eu diria que a gente tem a Fernanda Padovese, da USP, que vai um pouco mais nessa direção de pensar historicamente essa cartografia e compreender o que ela realiza, né? E a gente tem, por exemplo, muitos pesquisadores, e aí eu me aproximei mais, e já citei aqui na entrevista, que vão pensar, por exemplo, a questão agrária, e aí dando esses exemplos para a gente ir fechando, e como que essa cartografia vai determinando, por exemplo, esses processos de legitimação daquilo que para mim é fundamental para pensar a geografia e a cartografia hoje, da propriedade privada capitalista da terra. Então, por exemplo, estudar o que são os ordenamentos territoriais, o que é o plano diretor, o que essa cartografia do plano diretor realiza, o que são os zoneamentos, o que são os mapas de todos os ordenamentos territoriais e das gestões, né? O que são os planos de manejo? O que significa a funcionalização dos usos do espaço? A gente precisa fazer pesquisa sobre isso, né? O que significa o CAR? O que significa todos esses visualizadores de todos esses projetos que existem pelo mundo, né? O que significa o próprio Google Earth? O que significaram? Tem uma tese bem interessante que foi defendida uns 2 anos atrás do Rio do Viana, que fala da Carta Internacional Milionésimo. Tem muita coisa para a gente falar, mas ele vai buscar na radicalidade do, né, como é que o Clube dos Engenheiros vão contribuir para fazer a Carta Internacional Milionésimo aqui do Brasil, mas que é um projeto em escala mundial, né? Então, o que significam os projetos de mapeamento? Qual é a política do espaço que está por trás dos projetos de mapeamento? O que significam esses ordenamentos? A gente precisa fazer pesquisa sobre isso. A gente não pode só formar o geógrafo para fazer isso sem pensar no que ele está fazendo. Ele precisa pensar no que ele está fazendo. E do ponto de vista da educação, é compreender, que também não deu tempo de falar, aquilo que é fundamental para o Lefebvre, que é a crítica à vida cotidiana. Trazer o cotidiano para a educação é pensar o cotidiano criticamente, numa relação entre, e aí que é o que eu também vou trabalhar na tese, que é a relação entre o concebido, o vivido e o percebido. O problema é que se a gente trabalha a cartografia e as lutas só a partir do percebido, a gente abstrai o concebido e o vivido. Porque o vivido é o que a gente realiza. O concebido é algo que muitas vezes está na ordem distante. É aquilo que muitas vezes nós não tomamos consciência. Mas ao tomar consciência, a gente pode conceber outras formas de produzir o espaço. E aí num processo de desalienação do trabalho, né? Talvez um pouco para encerrando, eu sempre tento mostrar isso assim, ó. O que era a geografia em termos da vida social e espacial da Idade Média, quando a gente pensa nas cidades muradas, naquilo que está fora? Isso tem uma geografia, isso tem uma morfologia. O que significa hoje viver num condomínio fechado, numa favela? Essa forma, essa morfologia só é produzida a partir de relações sociais de produção. E aí precisa compreender politicamente, economicamente, socialmente essas relações. Bom, Cintia, eu acho que tenho certeza que nos apresenta uma agenda de pesquisas, de diálogos, mas, enfim, gostaria de te agradecer pela oportunidade de nos receber, de apresentar tantos temas instigadores
e promover um debate que eu tenho certeza que vai além desse programa, né? Vai certamente mexer em muitos dos que nos ouvem nesse nosso episódio. Então, Cíntia, eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no Sem Fronteiras. Obrigado por nos acolher. Obrigada, Everton. Tem muita coisa, né? Eu queria também ter dito filmes, livros, várias coisas. Tem documentários interessantes, tem vídeos. Eu acho que é muito legal ver os documentários, por exemplo, europeus da história da cartografia. Tem aquela série da Cidade dos Homens, que o Laranjinha e a Acerola tem vários episódios que a gente pode trabalhar cartografia. Tem uma enormidade de coisas hoje que a gente pode trabalhar, né? Eu queria ter sido talvez mais didática, vamos dizer assim, mas eu acho que nesse momento é importante dizer que a necessidade do enfrentamento teórico da cartografia é uma necessidade do enfrentamento político. A gente não pode negar a cartografia que existe, ela está aí. A gente tem que se apropriar dela, entender como é que ela se constrói para a gente poder enfrentar. Então é isso, super agradeço, estou à disposição para a gente conversar, dialogar, aprofundar, pensar em outras possibilidades. Nem falei dos atlas escolares, que tem várias coisas, a gente tem uns projetos, né? Quem quiser também dar uma olhada, recentemente a gente publicou um atlas escolar da Floresta Nacional de Tefé, está no site da URGS, no Lume, né? No repositório digital. E aí tem muitas outras coisas, né, para falar, mas é isso aí. Obrigadão, parabéns pelo projeto, pelo trabalho e, mais uma vez, valeu pela confiança e pela disponibilidade. Então é isso. Obrigado, Cíntia. E, bom, ficamos por aqui no nosso episódio do podcast Sem Fronteira.